maninhos! Eu me chamo Natália. Eu sou a Carla. E seja bem-vinda ao nosso segundo episódio do Sweetcast, o podcast que traz casos de grande repercussão nacional sob uma nova perspectiva. E hoje nós estamos com a convidada Leila Ronise. A senhora poderia se apresentar para o nosso público que está nos acompanhando? Olá, obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, eu sou, em primeiro lugar, jornalista, professora e atualmente estou coordenando o curso de jornalismo da FAMetro. Lembrando para vocês o nome do nosso podcast vem da palavra suíte. Suíte é um jargão do jornalismo e significa o quê? A sequência de uma matéria principal, um desdobramento, né? Um fato novo. E é justamente esse, né, o nosso intuito aqui no Sweetcast, que justamente com a presença e a ajuda aqui do nosso convidado especial, de dar um novo olhar sobre aquele caso, um desdobramento diferenciado. Professora, a gente vai trazer aqui o caso da Elisa Samúdio, né? Ainda estamos na temática do feminicídio, como foi no primeiro episódio, mas vamos focar no caso de Elisa Samúdio. Vamos relembrar a história? Bom, eu vou falar sobre o caso da Elisa, né? A Elisa desapareceu em 2010 e o corpo dela não foi encontrado. Ela tinha uns 25 anos, era mãe, né, do filho recém-nascido do goleiro Bruno, e de quem ela foi amante. Na época, o jogador, né, ele era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade. Em março de 2013, o Bruno foi considerado culpado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado da jovem. Ele foi sentenciado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte e ocultação do cadáver da Elisa, além do sequestro e o filho da jovem. A ex-mulher da atleta, a Daiane Rodrigues, foi julgada na mesma ocasião, mas foi inocentada pelo Conselho de Sentença. Luiz Henrique Romão, que é o Macarrão, né, e o Fernanda Gomes de Castro, que é a ex-namorada do atleta, já haviam sido condenados em novembro de 2012. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi condenado a 22 anos de prisão e o último júri do caso foi em agosto de 2013 e condenou Helenilson da Silva e Emerson Marques, o Coxinha, por sequestro e cárcere privado do filho de Elisa, com Bruno. Helenilson foi condenado a 3 anos em regime aberto e Emerson a 2 anos e meio também por regime aberto. E conforme a denúncia, né, a Elisa foi levada à força, né, ao Rio de Janeiro para um sítio do goleiro em Esmeraldas, em Minas Gerais, onde foi mantida em cárcere privado. Depois a vítima foi entregue para o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que asfixiou e desapareceu com o corpo. E ele ainda não foi encontrado. O bebê Bruninho foi achado com desconhecidos em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Então a gente sabe assim que a história da Elisa com Bruno começa ali por volta do final de 2008, né, início de 2009, quando ela se envolve com ele, e lá para metade do ano de 2009 ela acaba engravidando. E aí começa a verdadeira polêmica, né? Porque o Bruno ainda não tinha certeza, né, se ele era o pai, mas a Elisa tinha certeza, e ele não queria que ela levasse a gravidez adiante. Então ele queria que ela abortasse. Tentou dar um chá para ela abortar, mas não teve sucesso, né? Que a gravidez dela já estava mais avançada. Então a Elisa saiu na mídia contando que se alguma coisa acontecesse com ela, seria culpa dele. Então ela tentou ali, né, buscar um refúgio na mídia. Ela sabia que já estava em todas as câmeras, então se ele viesse ameaçá-la ou fazer algo parecido de novo com ela, já ficaria evidente que seria ele que teria feito as atrocidades. E ela até levou, né, esse caso à polícia da tentativa de aborto, só que a juíza responsável pelo caso, que já sabia ali que ela tinha uma fama de Maria Chuteira, né, pelos jornais, pelas matérias que eram veiculadas, então ela não levou a sério, né, não levou adiante a denúncia da Elisa, porque ela acreditava que ela só estava interessada no dinheiro, né? Só aproveitando a fama do goleiro naquela época, queria ser reconhecida também por ser um amante, ou Maria Chuteira mesmo, que era mais conhecida naquela época. Então, a partir disso, né, foi que eles tiveram o outro encontro, que o Bruno disse que queria acertar com ela, tudo mais. Foi quando ele convidou ela para o Rio de Janeiro,
pagou a estadia no hotel dela e quando o Macarrão chegou junto com o primo do Bruno, menor de idade, para levá-la até o sítio dele em Minas Gerais. Chegando no sítio, eles pegaram o celular dela, deixaram ela lá dentro, né, presa. E entre os dias que ela ficou lá dentro, eles até deixaram ela ligar para uma amiga para dizer que estava tudo certo, né? Sim, verdade. Posteriormente, o Bruno chegou após um jogo, né, que ele jogou no final de semana, então ele deve ter chegado no sítio por volta da segunda-feira, para finalizar o trabalho, né, que seria assassinar a Elisa. Só que quem ficou responsável pelo assassinato dela foi o Bola. Eles levaram ela para a casa do Bola e lá foi onde ele estrangulou ela e eles chutaram, né, as outras pessoas que estavam com eles, o Macarrão, chutaram o corpo dela e depois o Bola é que ficou responsável por dar o fim no corpo dela, né? Aí a gente não sabe. Eles falam que algumas partes foram jogadas aos cães, né, que eles tinham Rottweiler, e outras foram queimadas ou enterradas, mas até agora a gente não tem notícias, não se sabe onde está o corpo de Elisa Samúdio. Então esse foi um caso de grande repercussão nacional. Professora, a senhora acompanhou esse caso na mídia? Sim, acompanhei o caso na mídia com dois olhares, né? O olhar de cidadão, de mulher e também de flamenguista, né? Que esse é um outro agravante que a gente com certeza vai conversar sobre isso, e também no olhar eu já sou professora há 30 anos, então com olhar também em como isso foi divulgado, né? Como geralmente ocorrem nessas comoções de crime que envolve, principalmente quando tem alguém que é uma celebridade, um ídolo dessa forma. No caso Elisa Samúdio, você lembra de alguma reportagem, alguma veiculação que foi impactante a forma que foi noticiado? O que eu lembro, na verdade, assim, nós já estamos nessa época, na era das redes sociais, então a gente tinha já muita informação também, passando, né, por grupos aí de redes sociais. E eu lembro que o que me marcou, na verdade, não foi uma reportagem necessariamente, mas foi, e olha que a gente ainda não falava fortemente de fake news, como falamos hoje, mas foi o estranhamento e a necessidade de negação de acreditar que tinha sido o Bruno, né? Eu falo isso que eu tenho em casa, meu marido é flamenguista, daquele flamenguista roxo, e no início ele ficou muito reticente a acreditar, mesmo a mídia indicando, né? E aí, claro, aí tem aquela DR, né? O jornalista, ele é filósofo e tal, então não pode ser o Bruno, porque ele era um ídolo, né? Então isso impactou. Então o que me chamou a atenção, independente de uma matéria ou outra, foi essa resistência. E também, de uma certa forma, como a gente vai conversando, a gente vai perceber que às vezes, como a mídia ela divulga, ela acaba também levando as pessoas a essa resistência, né? Que, claro, vamos separar mídia e mídia. A gente está falando de mídia, a gente está falando de todos os canais, né? E nem todos os canais seguem os princípios éticos. Então, aquela que fazia questão, a gente já vê um preconceito por aí, né? Primeiro, Elisa, Maria Chuteira, Bruno, ídolo do Flamengo. Já começa aí o problema, né? E automaticamente a mídia também, até para explicar, às vezes recorria a isso. Então o estranhamento foi mais essa resistência, que aí já começava aquela questão para a gente ver, né? Quer dizer, a mídia está dando, mas peraí, não vamos acreditar muito. E depois como o caso se desenrolou mesmo, porque demorou, né? Primeiro foi aquela questão do será verdade e tal, porque primeiro é o sensacionalismo, claro, sim, né? Sim. Houve morte, a forma como foi, né? Grotesca, né, com parte do corpo aí, e também envolvendo crianças, ou seja, tinha todos os ingredientes, né, daquela narração, daquela notícia bem novelesca mesmo, né, crime, traição, envolvendo mulher, envolvia criança, envolvia paixão, envolvia uma celebridade, né, e automaticamente uma mulher que já não vinha muito com vamos dizer assim, com que se considera na sociedade como uma mulher do bem, né? Que ainda persiste na sociedade, infelizmente, essa classificação. Então, como todos os eventos, a mídia acabou cometendo acertos e erros, né? Então, o que me chamou a atenção foi a forma
primeiramente, a negação, por mais que a informação estivesse ali, depois, a forma como a mídia foi levando mesmo, porque foi uma enxurrada, né? Quando tem assim, a mídia vai, todo mundo, já é aquela história de que ninguém aguenta mais falar depois de um bom tempo, que isso é aquilo outro. Fica meio saturado. Né? Fica saturado, mas ainda está dando audiência, né? Então se mantém. E, assim, a necessidade que eu acho, talvez, não sei, naquela época já deveria ter, mas hoje eu acho que é uma obrigação de quando você trabalha com esse tipo de crime, o crime tem que ser falado, o crime foi o fato, mas você precisa também contextualizar o porquê, o que levou, tem que fazer até uma suíte, né? Uma retrospectiva de quem eram aquelas pessoas, porque muitas vezes se trabalha muito no jornalismo com um número, né? Com o número e com quem, e sempre o lado do quem é o que é mais famoso é o que prevalece. Então, tem que ter uma educação aí também da mídia. A gente viu, né, que a sociedade, eles preferiram o ídolo deles, né? Eles não conseguiam enxergar que ele tinha cometido um crime em frente à seriedade que é o feminicídio, né? Sim. Então, eles deixavam isso, segundo se escondidinho, e preferiam manter ali a imagem do Bruno, né? Que foi o capitão do Flamengo e levou eles à vitória, né, naquele ano. Na cobertura de grandes casos de feminicídio, quais são os principais erros que os jornalistas e a imprensa cometem, em geral? Primeiro, que o erro aí eu acho que vai muito pela necessidade do furo, que é o sensacionalismo, claro, né? Geralmente, pode reparar, chamadas de TV, manchetes de jornal, né? Ou até a escalada da TV ou a manchetada do rádio, sempre vai levar em conta o crime, traição por traição, o crime porque fulano traiu, o crime por ciúme. Se valoriza muito o irracional. Por quê? É o que as pessoas conhecem que dá, né, audiência. Então, fulano traiu por quem traía a mulher, né? Fulano matou porque traía a mulher. Se busca justificar, né? E essa justificativa vai sempre o lado mais fácil. Infelizmente, logo no início, quando não surgem as reportagens para poder explicar tudo, isso demora um pouquinho, acaba seguindo os preconceitos da sociedade, né? As manchetes, as chamadas, elas vão sempre priorizar essas palavras que já dão um caráter mais sensacional, né? O crime, o ciúme, né, a traição, então sempre está ligado. Infelizmente, morreu uma mulher, pode ver, o pessoal já pergunta, quando tem qualquer morte, a gente teve recentemente aqui em Manaus, né, lá na Ponta Negra, então todo mundo, primeira coisa, queria saber se de repente foi alguém que ela namorava, um amante que foi, entrou, então, primeira coisa que se pensa, né, foi alguém que a pessoa estava se relacionando, o amante, aconteceu alguma coisa, ciúme, né, então tenta se justificar por esses pecados capitais que nós temos. Então, acho que o maior erro é esse, né, porque qual seria o adequado? O adequado seria parar, pensar, analisar, né, fazer algumas perguntas, por exemplo, quer dizer, o que levou aquela pessoa, né, a ter a vida ceifada por isso, né? Porque, e quem é essa pessoa? Porque se eu fizesse essas perguntas, com certeza o meu tratamento para aqueles fatos que seriam uma matéria seria diferente. Só que isso daí é um país, vamos dizer, ideal, Sim. É uma mídia ideal, né, que teria um tempo, infelizmente é empurrado aí pelos furos, pela velocidade cada vez menor para você dar uma matéria, uma reportagem nova, se comete muito esses erros. Mas eu acho que ainda é isso de você acabar reproduzindo, né? E o jornalista, ele é um cidadão, é claro, ele sente, ele tem erros, ele tem acertos, só que no momento que ele está ali no papel de jornalista, ele tem que ter a base do código de ética, né? Então, o código de ética tem presunção da inocência, você não trabalhar com fatos que tenham uma chamada mais mórbida, e isso é jogar das favas na hora, porque eu quero manchetar, eu quero, né, dar a matéria, o furo, que vai realmente fazer com que eu tenha audiência, infelizmente. E no caso da Elisa, né, qual foi, a senhora se lembra de alguma reportagem ou de algum veículo que a senhora se impactou com a notícia, de como ela foi abordada? Eu me lembro das matérias faz muito tempo. A gente, assim, quando a gente lê demais, a gente já, né, e eu geralmente tenho essa mania de ler quase todos os veículos de manhã.
Mas eu lembro, claro, até pela questão visual do telejornal, porque o telejornal tem a chamada, né, do visual que impacta, né? Então me lembro do Jornal Nacional, claro, né? Cobrindo, né? Primeira vez mostrando, até porque ele trazia imagens do Bruno, e ele, para se referir ao Bruno, ele trazia a imagem do Bruno jogando no Flamengo, Sim. né? Aí isso automaticamente, é por isso que eu estou falando. Aquele impacto. Eu não consigo mais ver só com um olhar de espectador. Eu acabo analisando, Sim. né? Então, a partir do momento que eles trazem para falar do Bruno, ele mostra ele lá no campo jogando, levantando uma taça, você queira ou não, cria uma certa empatia, né? Além da empatia, cria-se uma necessidade de justificar. Então, a justificativa é o quê? Maria Chuteira. Ela que foi atrás, né? Ela Cria que fama. infernizou, né? Ele estava lá, tinha namorado, ela foi lá, encheu o saco e tal, e aí, infelizmente, vai ter gente que vai dizer que teve que mereceu, né? Sim, sim. Sem desvalorizar toda essa questão, sem valorizar. Até hoje né? fala isso sobre Sim, ela. né? Toda essa questão que envolve o feminicídio, porque eu acho que qualquer mulher que um dia já sofreu qualquer tipo de assédio, que graças a Deus não terminou em feminicídio, viveu um horror na sua vida. Imagine isso terminando com você tendo ali a tua vida, né, tirada. Né? Então, o que me impactou foi realmente as imagens dos telejornais, mas por conta dessa leitura, né, de trazendo, e ela mostrava ela lá no campo, quando ele estava jogando, alguma coisa assim, né? Ou então uma foto dela e tal. Mas dele sempre eram as fotos como ídolo. E aí criava, queira ou não, no inconsciente, no imaginário dessas pessoas, né, se consolida uma imagem que elas tinham do Bruno. Então vem a negação, vem a necessidade de justificar o crime, né, e a ficha não cai tão cedo. A gente sabe que ainda não temos o jornalismo livre de preconceitos, né? Sim. Então ainda tem redações sexistas, tem esses erros de abordagens em crimes de gêneros, e isso acaba cooperando, né, para o discurso de ódio. Então a gente trouxe aqui alguns comentários, né, que tinham no YouTube e alguns vídeos da Elisa, e a gente vê que realmente é o que o público pensa, né? Alguns comentários aqui. Ela queria mesmo era o dinheiro, independente de qualquer coisa. Eu, hein? Usou o filho para guardar dinheiro. Era uma Maria Chuteira de quinta. Nessa história, só o bebê é inocente. Ele é assassino e ela quis dar o famoso golpe da barriga. Engraçado. Esse aqui, ele faz até uma... como é que se diz? Esqueci a palavra. Mas ele faz uma análise, né? Engraçado, um monte de mulher apoiando, dizendo que a Elisa era errada, que a culpa é dela. Cara, vocês são loucas, né? Eu gosto de passar vergonha. Ok, ela não era uma santa, fez filmes eróticos, tinha uma vida liberal. Mas me diga uma coisa, o que dá o direito de um homem, junto com seus comparsas, espancar, torturar, matar, esquartejar e desossar uma mulher, uma pessoa, ou qualquer pessoa que seja? Então, ele está fazendo ela, né, na verdade, está fazendo essa análise porque são muitos comentários desse tipo chamando ela de uma E a maioria são mulheres que, além de dar aquele apoio, se, poxa, é mulher, eu tenho que apoiar, tenho que... passou por tanta dificuldade, mas não, sou mulher que tá ali difamando outra mulher que sofreu horrorosamente, né? Um crime, e até hoje não se sabe o que aconteceu com o corpo dela. Sim. E infelizmente são comentários que são muito infelizes. A gente viu isso também nas reportagens, né? Teve o delegado, quando foi dar a entrevista, ele falando assim que ela não tinha abandonado o Bruninho, que era a história que estava contando primeiro, né? Que ela tinha deixado o Bruninho e tinha fugido, mas que ela não faria isso porque o Bruninho era ali o que garantia o dinheiro dela, né? Era a pensão. Então ela não deixaria o Bruninho assim. Só que isso é uma forma muito sexista de ver a coisa, sim, né? Então a gente vê que os próprios profissionais acabam fazendo com que seja veiculado dessa forma. Tem uma matéria dela que a moça pergunta, né, sobre o relacionamento dela com os jogadores profissionais, até com o Cristiano Ronaldo, né? Diz que ela ficou com ele. E todas essas matérias, elas são fortemente veiculadas depois, né, após o crime, justamente para dar essa intenção aí de justificar, né, que é o goleiro do Flamengo. Então, para a sociedade ver que ele tinha um motivo para isso. Sim. Então, professora, como é que a senhora acha que a gente pode fazer um jornalismo mais humanizado?
Essa é a pergunta de milhões, né? Na verdade, o jornalismo mais humanizado, ele deve ser uma obrigatoriedade, né? A gente sempre tenta, como professor, levar isso para os alunos, né? Porque a maioria de nós já estivemos na área, estamos na área, e com o tempo a gente vê essa questão que precisa de amadurecimento. Primeiro, né? Somos seres humanos. Isso é inegável, né? A gente erra, a gente tem princípios, né? A gente tem religião ou não, e tudo isso acaba influenciando na forma que a gente pensa, na forma que a gente julga. A gente vive hoje numa sociedade de julgamento, de cancelamento, né? Que você quer ter voz. E a gente, apesar de todos os avanços das mulheres, a gente vive ainda uma cultura do patriarcado. Não tem como, né? As mulheres acabam se colocando, às vezes, em segundo plano, e quando elas não se colocam, vem o homem para cima e mesmo que vai para o teu lugar, né? E como a gente tem toda uma história de que a gente não tem essa questão de luta, vamos dizer assim, física, né? A mulher hoje ela ganha com o quê? Com argumento, né? Mas o homem, qualquer coisa, ele vai para cima. E aí, né? Bater. Não sei que esteja uma mulher, hoje já tem mulheres fazendo, né, academia, halterofilismo e tal, mas não é a maioria, porque isso é uma questão até cultural mesmo. Então, já começa por aí. Primeiro, né? A sociedade vai ter que evoluir. E o jornalismo, ele é fruto da sociedade também, porque quem está sendo formado são pessoas que vivem na sociedade. Então, eles já vêm carregados por uma faculdade, ou depois que sai, com vários preconceitos. E aí, quando eu falo preconceito, não é só negativo, é preconceito mesmo, conceito anterior, né? Julgar sem entender, né? Ok, estou no mercado assim, como é que eu faço, como é que eu vou me apropriar do que é certo? A gente tem uma legislação aí que tem que ser seguida, né? A gente tem um código de ética que é preciso uma leitura e é preciso olhar, por isso que eu falo que hoje, quando eu olho, quando eu assisto telejornal, não consigo mais assistir só com olhar de espectador, eu já pego por aí, né? Então por quê? Porque a gente viveu tanto isso, e isso são fases, mas um dia você tem que aprender, né? Um dia quando você chega ao deslumbramento, muitas vezes você comete erros, mas depois você tem que parar e entender que ali você chegou o momento que eu já aprendi, agora eu tenho que me tornar um profissional de fato. Então, como fazer, né, um jornalismo melhor, um jornalismo sem esses preconceitos? Eu tenho que levar em conta os princípios jornalísticos. Primeiro, fonte. Eu tenho que saber escolher fonte, eu não posso pelo mais fácil, porque pelo mais fácil eu vou pro delegado, que ele quer falar, né? Eu vou pelaquela pessoa que, de uma certa forma, é até próximo, eu não tenho que ouvir essas pessoas, tenho, mas não tenho que ouvir só essas pessoas, é por isso que eu falei para vocês, a matéria logo no início, ela já vem com fato, ela dá o que aconteceu e tal, ok, primeiro, né, tem que dar o furo, só que depois, infelizmente, se continua insistindo só nisso. Cadê aquele profissional? Existe, mas assim, é uma exceção. Mas cadê aquele profissional que vai trazer uma visão mais interpretativa disso? Cadê ouvir um especialista? Cadê uma busca de informações sobre números? Né? Cadê uma informação sobre a Elisa, mas não só aquilo que já está tão na vista de todo mundo? Que ela namorava vários jogadores, né? Que é isso, é aquilo, mas tentar levantar mesmo, porque todo mundo, até mesmo um assassino, todo mundo tem uma vida, todo mundo teve uma história e coisas levam essas pessoas para essas vidas, né? Da mesma coisa do outro lado. Tirar um pouco, especificamente no caso do Bruno, né? O holofote do ídolo e tentar ver também ele é como homem, né? Nessa sociedade. Então, isso nada mais é do que obrigação do jornalista. Então, hoje, aí perguntas, mas professora, se é obrigação, por que não se faz? Porque a velocidade novamente nos atrapalhando e nos atropelando, né? Isso requer tempo. Então, às vezes, a pessoa não faz porque não tem tempo ou não faz porque se acomoda. Porque é mais fácil pegar a fonte que está ali na cara, porque assim eu termino logo minha matéria. E, geralmente, aquela fonte que quer falar muito não é a fonte mais confiável, né? A fonte mais confiável é aquela que está lá quietinha no canto dela e você vai lá, né, para provocar, para incitar para que ela dê uma versão sobre o que está acontecendo. Então, é assim, é princípio jornalístico, código de ética, bom senso, humanidade, me colocar no papel do outro. Mesmo sendo jornalista, eu também poderia estar tanto no papel do Bruno como no papel da Elisa, não sei. E aí, né, como cidadão, o que eu faria, né, como mãe, né, porque todo mundo tem um filho, todo mundo tem marido, todo mundo que é assassinado, não surgiu do nada.
tem algum parente, tem alguma uma história. Então, a primeira coisa é eu tentar me colocar como cidadão no lugar do outro e depois seguir os princípios jornalísticos. O Bruno, ele não cumpriu todo o seu mandato, né, de prisão. Ele foi, depois ele foi, teve seu regime aberto, não foi nem semi-aberto, foi aberto. Depois ele tentou, né, entrar em um novo clube, ele foi goleiro, né, e logo assim que começaram a divulgar assim, olha, o goleiro Bruno tá de volta. Começaram a divulgar e logo o clube que tava, eu acho que era da Bahia, não tô lembrando direito. E logo que publicaram uma foto dele, começaram a ir pra cima do clube. Poxa, vocês estão contratando uma pessoa que assassinou uma mulher e tudo, enfim, né, toda aquela história toda. E é muito preocupante, uma pessoa que assassinou, fez tudo de ruim e tá aí, em aberto, abriu... tentou entrar, né, em um clube, tentar ser goleiro de novo, abrir uma loja de açaí para poder viver uma vida normalmente, uma coisa que é bem impossível de acontecer, né? A gente pensa que é impossível de acontecer, mas está bem nos nossos olhos e está acontecendo hoje em dia. A senhora acha que digamos assim, se o caso acontecesse nos tempos atuais, que estão na era digital, a senhora acha que o corpo da Elisa iria ser encontrado? Não, eu acho que o que ia mudar agora é o juízo, né, o julgamento, porque a gente percebe já lá que vocês mostraram aqui e o discurso não mudou nada, vocês perceberam? A gente apresentou alguma coisa? Não, a gente não aprendeu nada, o discurso do ódio só piorou. Né? Hoje as pessoas vivem aquele dilema do maniqueísmo, que é uma coisa que não existe, ou você é bom ou você é mau, não existe isso. Né? Mas se acredita, não sei porquê, nisso, e as pessoas tendem a julgar o outro pelo meu umbigo, né, sem levar em conta, por isso que eu falo, o tema de vocês aí é realmente um tema que é importante, porque o feminicídio, né, ele é realidade, né, tem números com certeza, né, vocês colocam aí, explicam, números cada vez maiores, que na pandemia a coisa, porque o feminicídio ele não acontece mais nem menos, às vezes acontece, mas geralmente vem de um crescendo, e a gente teve na pandemia aumento de violência contra a mulher, né, então isso é o início, né, e é tão complicado você não conseguir entender, né, que a morte de alguém é impactante, porque olha só, no caso da Elisa, né, que chama a Maria Chuteira, ela foi atrás, ela morreu, acabou, né? O Bruno não cumpriu, né? Tá aí, ativo nas redes sociais, né? E como se nada tivesse acontecido. E aí a gente sabe que a gente não tem, porque, claro, a justiça errou, a justiça ela é interpretativa, né? Então, a gente não tem uma coisa muito amarrada para isso. Então, quem tem que fazer vamos dizer, não é uma condenação, mas esse julgamento moral, mas com base também ali na legislação. Também não vou poder sair daí e vou matar o Bruno porque a senhora da cadeia está vendo bem, né? E a Elisa não. Mas há um julgamento moral e eu acho que é necessário. A questão de quando eu acompanhei, né? Essa questão do Bruno tentando voltar com o clube e as pessoas indo lá, né? Meio que fazendo um boicote, né? Para que ele não voltasse. Assim, é justificável, porque foi a vida de alguém, foi como aconteceu o crime, a criança está aí até hoje, não se aprendeu nada com isso, né? Nem ele, né? Você percebe pelos discursos dele nas redes sociais que eu acho que faria novamente. Talvez não, porque ele sabe que, infelizmente, não dá para encobrir tudo, né? Mas talvez se voltasse no tempo a gente tivesse aí, faria tudo de novo. Infelizmente, mas não é por isso, é por uma questão mesmo da própria punição, que não foi severa o suficiente. Enquanto que para o outro lado foi, porque a punição do outro lado foi quase uma pena de morte, né? Acabou, ela não está mais vivendo, não está mais com o filho, não está acompanhando o crescimento, né? E ele está aí solto, apesar de não ter entrado em nenhum clube, mas ele ainda está podendo ter uma vida digna, né? Trabalhar, né? Fazer lazer, ter um relacionamento, enquanto que ela não, né?
Então, a gente precisa falar cada vez mais de feminicídio, né? Que esses casos aí sejam exemplares, mas falar também com uma consciência, um olhar humanizado e principalmente aí eu falo, né? Não estou nem falando para os homens, que os homens também têm que ter isso, mas as mulheres precisam aprender, né? De que a gente só pode parar isso, dar um break nisso a partir do momento que a gente também se colocar contra essas coisas que acontecem e não tentar justificar o que o homem faz, né? Para uma mulher sendo mulher. Com a gente, né? Sim, sendo mulher. Por isso que eu falei para vocês, qualquer pessoa que já recebeu algum assédio, sabe como é difícil, como às vezes você não dorme, como você fica com medo, né? E sentir medo é muito ruim. E tem aquelas falas, né? Se tava com roupa curta, tava no horário errado, tava na hora certa. Ela procurou. E são esses comentários, né, que nós mulheres, né, sofremos todo dia. Acho não, é certeza. Mulher hoje em dia é difícil. Eu tava até falando no primeiro episódio, né? Ser mulher hoje em dia é muito difícil. A gente sofre muito preconceito em todas as áreas da nossa vida. Sim. E é bem difícil mesmo. Por mais que a gente tente evitar, né, esse preconceito, mas infelizmente tá na rua, tá até mesmo dentro da nossa casa. Tá na rua, tá na casa, tá na internet, as crianças estão crescendo. Eu tive um caso assim, minha filha tem 14 anos hoje, e quando ela começou a entrar na internet cedo, eu dei um celular cedo para ela, mas foi por uma questão de saúde, né? Um problema que tinha, e ela estava com a pessoa que tinha um problema de saúde, eu precisava entrar em contato na época da pandemia, porque ela ficou no canto, eu fiquei no outro, fiquei com a minha mãe na época, e eu precisava entrar em contato, então eu dei um celular para ela. Então ela passou a ter um celular, tipo, bastante cedo. E eu lembro, só que assim, eu sou aquela mãe que ela tem uma data, ela sabe, eu sei a senha do celular, então eu falo, hoje é dia, né, de vasculhar o celular, de me dar o celular. Aí ela me dá, e eu vou lá, e teve uma vez que eu entrei, ela estava num joguinho, e era um joguinho em que os meninos, é tudo boneco, né, aqueles jogos de boneco, eles levavam as meninas para balada. Né? Então levava um monte de menina para balada, aí e era assim, um homem, né, com um monte de garota para balada, levava, e às vezes batia. Aí eu chamei a atenção dela, conversei, proibi ela de ver, mas mais do que isso, eu não só proibi, eu conversei, mesmo que ela não tivesse a idade, né? Ela tinha o que na época, uns 10 anos por aí, né? Chamei, ela começou a chorar, eu conversei, você é mulher, como que você está vendo e jogando esse joguinho que deprecia a mulher, né? Você, infelizmente, minha filha, vai passar por várias situações, né? Então, você não pode ser a primeira, né? Mas é um jogo, mas é aí que começa, porque você começa a naturalizar aquilo que não é natural. Sim. Né? Então, a conversa que eu tive não foi só aquela de vai brigar, vai ficar de castigo. Não, porque eu tinha que esclarecer, porque não adianta eu só colocar de castigo se eu não explicar o porquê. Né? Pelo menos dando um alerta também. Sim, né? Então tem uma preocupação muito grande, ela tem 14 anos, ela é mulher, né? Então muita coisa espera, né, por ela hoje, ela já sabe se posicionar, mas eu tenho muito medo, né? Ela já está chegando na época de querer sair com as colegas, né? Por aí você fica com medo por conta disso, por essa violência louca que tem aí. E, assim, claro que a violência pega todo mundo, mas os números mostram, né, que a mulher é um alvo fácil. É que mais né? sofre. Então eu tenho muito receio, eu estou esperando chegar as fases também para não adiantar, para ver como é que a gente vai fazer. Aqui a gente tem um exemplo, professora, 2 capas da revista que saíram na época do assassinato de Elisa. Um da revista Veja, que tem o rosto do Bruno na capa e o título Traição, Orgias e Horror. E o segundo é o da revista Isto É. Tem o rosto do Bruno lá atrás como uma espécie de marca d'água, né? Mas bem à frente tem a imagem da Elisa, o corpo dela, né? Numa calça jeans. De costa ainda. De costa. Seria o quê? Um copo? Um cropped. Exatamente. E o título é Sexo, Violência e Futebol. Então a gente vê aí que o tipo de veiculação foi justamente ali na tentativa, né, de culpar a Elisa. Ela fez por merecer. E aqui também atraindo, né, pro tema, né, de traição, orgias e horror, sexo, violência, futebol. Então a gente vê que não é um jornalismo humanizado, né? E nós vimos aqui algumas dicas
para ter um jornalismo humanizado e diz que é para não romantizar o agressor e o crime. Então a gente vê aí que teve bastante peso, né, pelo Bruno ser o capitão do Flamengo, jogador de futebol. Então muita gente ali romantizava, né, ele. As capas aí estão bem claras, né? Primeiro, as palavras que sempre surgem quando tem um crime passional, sexo está envolvido, traição, né? E aí você vê na capa da Veja, quando é só o Bruno, você vê o fundo, e a gente aprende isso no jornalismo, a questão de planejamento gráfico, né? Um fundo mais azul, que ele dá, de uma certa forma, uma suavidade, né? Então tá aí o Bruno, se você não... tenta tirar a manchete, né? Tá parecendo um anjo. O céu, como se fosse o céu lá atrás, né? E na revista Veja, desculpa interromper, na revista Veja, nem pra perceber tanto, mas tem o rosto da Elisa bem assim, bem suave, que não dá pra parecer tanto. Né? Uma marca d'água. Uma marca d'água, bem no fundo. Na revista Veja, na Veja, que é a da traição, né? Do fundo azul, e na vermelha, que é da Isto É, você já vê ali todos os elementos que é para trabalhar o sensacional mesmo. O vermelho, né? Que o vermelho tem essa relação com sangue, né? Guerra. O vermelho tem essa representação, uma cor quente, a cor da paixão, a cor do sexo. Né? E aí você vê o Bruno, mas mesmo assim ele não é o personagem principal, né? Como ele está ali. E quem é o personagem principal é a Elisa, que não está numa, vamos dizer assim, a pose dela também meio que já entrega, principalmente que faz essa relação com sexo, né? Sexualizar ela. Isso, né? Principalmente no Brasil, em que a mulher tem muito essa representação do bumbum, né? Sim. Mulher bonita no Brasil é aquela que tem um bumbum. Então aí já mostra claramente. Parece aquelas capas que a gente vê do jornal, que sempre tem uma mulher na frente, né? Dessa forma. Então vai seguindo o mesmo elemento para essa sensacionalização. A gente vê aqui a segunda dica, né? Que também é não desmerecer a vítima. Então, a gente viu que assim que teve a polêmica, né, do caso, foi divulgado, eles foram atrás da história da Elisa, que era atriz pornô, né, estava fazendo alguns filmes e tinha também essa fama de Maria Chuteira. Então, eles noticiavam muito isso, né, como se fosse para justificar mesmo, né. O Bruno fez isso porque ela não valia nada. Então, a segunda dica para ter um jornalismo humanizado é não desmerecer a vítima, né? Como a gente lê naquele comentário lá, nada que ela fez, que ela havia feito, vai justificar a morte dela também de uma forma tão brutal. Sim. A morte de ninguém, né? Sim. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, né? Professora, para a gente finalizar, a senhora acha que seria possível uma ação da imprensa, né, em geral, dos jornalistas, com a polícia e os outros órgãos competentes, visando reduzir essa taxa de feminicídio, tanto aqui em Manaus quanto no nosso país? Eu acho que a partir do momento que o jornalismo ele entra no campo da investigação, ele já está dando sua contribuição, entendeu? Então o jornalismo investigativo ele faz essa busca. O objetivo, quando você trabalha com uma reportagem mais profunda, mais investigativa, é isso, é tentar esclarecer e tentar buscar, dar para a sociedade ali algum tipo de solução, ou pelo menos um caminho, né? Então, a gente tem, por um lado, a reportagem diária, a hard, que meio que até enfatiza, né, o sensacional, mas a gente tem as reportagens que vão para o lado da investigação, que aí sim eu acho que dá para fazer essa dobradinha, apesar de que o jornalismo ele pode fazer isso, mas ele deve fazer a partir do momento que ele tem os dados e não como, vamos dizer assim, a minha opinião, né? É o que vai vender, né? Porque ele tem que realmente trabalhar ali junto com as outras áreas, mas cada um fazendo o seu, né? E não necessariamente ele dando as cartas, né? Porque ainda tem aquele papel, às vezes, de ter cuidado para que o jornalista não seja o que investiga como polícia, né, o que julga e automaticamente aquele que vai acusar e dar, né, a sentença. Não é essa a proposta. A proposta do engajamento é quando o jornalista ou o veículo ele pode fazer uma série, por exemplo, né? Vamos, aí está aproximando o Dia da Mulher, vamos fazer uma série trabalhando a questão do feminicídio. Ele já está contribuindo, né? Ele já está ali prestando um serviço
para a sociedade, a partir do momento que ele faz isso. Aí sim é possível e deve ser feito. E não marcar só o Dia da Mulher para dizer só números. Tantas mulheres mortas. Não, precisa algo mais. Precisa se explicar, precisa mostrar a realidade, precisa trazer pessoas que falem, precisa trazer personagens que se criem empatia, mostrando que esses personagens não são só Maria Chuteiras, né, mas são mães, são filhas, né, que têm uma história, que têm uma vida. Eu acho que assim a gente consegue diminuir. Resolver é além do jornalismo. Resolver passa por uma questão cultural, social, que envolve família, né, que envolve aquilo que se valoriza, o respeito ao próximo, o respeito a você realmente saber, eu não concordo, mas saber conversar. E pelo que a gente viu atualmente, a gente está bem longe disso, a gente regrediu bastante. Então vamos parar, vamos começar e vamos tentar, né, crescer como ser humano. E aí tudo, eu acho que é resolvido em todos os campos. Não sei se você acompanhou, né, a gente viu assim que o Bruno, ele começou uma vaquinha, né, falando que ele queria arrecadar para a pensão do filho dele. E ele dobrou a meta dessa vaquinha, né? E eu queria saber a sua opinião como jornalista. O que a senhora acha, né, sobre essas pessoas terem ajudado o Bruno, né, com essa vaquinha, mas a vaquinha, o dinheiro da vaquinha nunca foi para a avó, para ajudar o neto. Tem a tutela, né, do Bruninho. Eu acho assim, eu não tenho, se fosse, por exemplo, algo envolvendo a mídia, eu poderia falar como jornalista, né? Como a da vaquinha, todo mundo tem um direito, qualquer pessoa, né? Tá aí, a gente tem um monte de aplicativo para fazer, aí dá para falar como cidadã, é aquela questão moral mesmo, né? É imoral. É imoral porque, mais uma vez, demonstra que foi pouco que é aquela história também que alguns falam, você fica de repente dentro de preso, né, dentro de uma penitenciária e a pessoa não mudou nada, né, não aprendeu nada, como por isso que eu falo para vocês, talvez cometesse o mesmo erro. Então aí é uma questão moral, quem ajuda, né, quem ajuda, aí daria até talvez para o jornalismo fazer um levantamento. Apesar de que quem são, né, quem ajuda, quem é? A maioria é homem, tem mulher no meio. Porque você fica pensando, como é que eu posso ajudar alguém, né, que fez, até hoje, né, fala várias atrocidades, né, cometeu um crime hediondo, né, não está nem aí para o filho. Então é uma questão moral mesmo. Aí é cada um, né, pensar e não pensar só na questão, porque muitas vezes as pessoas acabam fugindo para a questão da religião, né. A religião é bem-vinda porque ela às vezes acalma, às vezes quando nós estamos, né, no desespero, mas eu acho que tem assuntos que tem que ir para o lado da racionalidade, né? Então é uma questão ali de princípio moral, né? Então você vai ajudar alguém, essa pessoa tem que começar a mostrar que ela mudou, para ela poder ser ajudada, né? E a primeira coisa, ele é um homem, né? É um homem que tem saúde, tem um porte físico, então ele pode de repente se virar. Então por que ele quer uma coisa tão simples, né? A partir do momento que você está ajudando e tornando para ele algo mais simples, é muito mais difícil a mudança, né? Incomodado, né? Sim, né? Que é diferente, por exemplo, uma pessoa que está passando fome ali, muitas vezes essas pessoas que ajudaram ele não ajudam essa pessoa. Sim. Né? Então, aí que valor é esse, né? E esse valor não tem nada a ver com a religião. É um valor moral mesmo que você traz, né? Que mostra já o teu caráter, que mostra aquilo que você compactua, né? É quase um compartilhamento de informação. Então, esse foi o nosso IT do caso Elisa Samúdio, com a colaboração da coordenadora e professora Leila Roniz. Então, a gente agradece novamente, professora, por a senhora aceitar o nosso convite, participar desse momento que é tão importante para a gente. É verdade. A gente fica feliz porque a senhora esteve com a gente ao longo do curso e também vai participar do nosso projeto de TCC, né, que é o nosso podcast. Então a gente agradece mesmo, de verdade, de coração, a sua participação aqui nesse momento. E é uma honra ter a senhora aqui conosco. Obrigada, meninas. Eu fico feliz pelo tema. Eu acho que cada vez mais no jornalismo a gente pensar nesses temas, né, que trazem uma contribuição social, né, que sai um pouco daquela questão só da análise técnica, a gente está bem, porque a técnica a gente aprende em qualquer curso, até em tutorial do YouTube. Agora, a humanização, vocês estão fazendo isso, a partir do momento que vocês trazem, né, um tipo de tema como esse, é uma forma de humanizar também, porque o debate, ele humaniza,
né? E um debate consciente, com informações, com esclarecimento, não só com números e estatísticas, né? A estatística está aí para ajudar, mas não é só isso. Esse foi o nosso Switchcast e a gente se vê no próximo episódio.